Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Vamos continuar explorando aquelas ideias a respeito das funções. E hoje a gente vai aprender a construir gráficos a partir de uma determinada função. Antes da gente começar de fato, eu preciso relembrar com vocês a ideia do plano cartesiano. Caso você não lembre, muita atenção, porque todo o gráfico vai envolver um plano cartesiano. Então, assim, anote todos os conceitos que a gente vai ver aqui e vamos lá. Então, para começar, o plano cartesiano é onde a gente vai ter dois eixos, ou seja, duas retas. Então, eu posso ter esse eixo aqui, certo? Na horizontal. E eu também vou ter esse eixo aqui, na vertical. E eles têm determinados nomes. Esse eixo aqui que está na horizontal, eu vou chamar de eixo X, que também pode ser chamado de eixo das abscissas. Então, vou colocar aqui do lado. Então, X é o eixo da abscissa. E aqui do lado vai ter Y, que no caso vai ser o eixo das ordenadas. Ordenadas. Lembra que quando a gente estava vendo a ideia dos conjuntos em relação a diagrama, a gente tinha um conjunto que representava x e outro conjunto que representava os elementos y? Aqui vai ser exatamente a mesma ideia. Então, x vai representar aquele primeiro conjunto, certo? Os elementos do primeiro conjunto, e y vai representar os elementos do segundo conjunto, e a gente simplesmente vai procurar a associação do x com o y. Então, aqui, nesses eixos, a gente vai ter números inteiros, tá? A gente vai colocar números inteiros, ou, no caso, em algumas situações, a gente pode usar também números decimais, fracionários, enfim. O ponto de cruzamento entre os eixos a gente chama de origem, então vai ter o ponto zero. Considerando o eixo x, que é o que está na horizontal, ao lado direito a gente terá números positivos, na ordem crescente, e do lado esquerdo a gente vai ter números negativos, na ordem crescente, só que para menos. Considerando o eixo y, para cima a gente vai ter os números positivos, e para baixo a gente vai ter os números negativos. Dada essa revisão aqui do plano cartesiano, a gente pode ver como é que vai ficar a nossa função. Eu vou ter aqui os valores para x, certo? Eu vou adotar uma função, ou seja, f de x igual 2x mais 1. E aqui do lado, eu vou colocar os valores para y. Então, eu vou pegar 5 números diferentes aqui para o x. Eu posso pegar o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses aqui já dá para a gente ter uma ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os valores de x, vou aplicar na minha função e vou ter um resultado para y, certo? Primeiro vamos fazer essa parte. Então, x igual a menos 2, então eu vou trocar o x por menos 2, como a gente já está acostumado a fazer. Então, f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Então, eu faço a operação. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Agora eu faço f de 1. f de menos 1 vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2.
Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Agora, aplico no f de 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. Mais 1 vai dar 1. Agora, aplico no f de 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 vai dar 3. Para terminar, f de 2. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 vai dar, então, 5. Então, observe que eu utilizei os valores de x e encontrei valores para y. Então, para ficar mais organizado, eu vou juntar todo mundo aqui em pares. Como vai ficar esses pares? O par x, y. Ok? Porque foram os valores que eu encontrei. Eu sempre vou usar primeiro o valor do x para organizar aqui. Então, aqui a gente vai encontrar pares ordenados. Eu vou ter, então, o primeiro par, menos 2, que é o x, e o valor do y foi menos 3. O segundo par, eu tenho menos 1 para x e menos 1 para y. O terceiro par, eu tenho 0 para x, eu tenho 1 para y, eu tenho 1 para x e 3 para y. Então, eu tenho 2 para x e 5 para y. Observaram o que aconteceu? Eu peguei alguns valores, certo? Esses valores eu que criei, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. No exemplo de vocês podem usarem esses mesmos números, não tem problema. Apliquei na função e encontrei valores para y, e agora eu estou juntando aqui em pares ordenados. Primeiro x, primeiro y. Eu vou dar uma organizada aqui para a gente poder associar no nosso gráfico. Então, observe o que nós temos aqui. Eu repeti aqui aqueles pares que a gente encontrou, e agora a gente vai aplicar isso aqui no nosso gráfico. Observa, eu tenho valores para x, que são esses aqui da esquerda, eu tenho valores para y, que são esses aqui da direita. Eles são pares ordenados que a gente vai encontrar exatamente aqui. Observa que o primeiro que eu encontrei, o primeiro valor que eu usei para x foi menos 2. Aonde que está o menos 2? Ele está aqui, ó. Menos 2 está aqui. E quem foi que eu associei ao y? Ao menos 3. Então, é esse aqui, ó. Menos 2 está associado ao menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, fazer aqui uma ligação do menos 2 até o menos 3. E eu vou observar que eles se encontram nesse ponto aqui, ó. Certo? É essa a ideia que eu quero. Isso aqui é como se eu estivesse fazendo aquela relação daquela flechinha do conjunto A com o conjunto B, certo? Do menos 2 com menos 3. No caso, eu só percebo que eles estão se encontrando exatamente nesse ponto. A mesma coisa eu faço com os demais. O menos 1 no x está se relacionando com menos 1 no y. Então, eu procuro aqui eixo x, menos 1, eixo y, também menos 1. E vou conectar eles exatamente nesse ponto. Certo? E assim eu continuo. O 0 aqui do x vai se relacionar com o 1 lá do y. Então, ele somente sobe aqui. Vai se encontrar aqui exatamente no eixo y. O 1 do x, aqui no 1, ele vai unir com o 3 lá no y. Então, eu subo aqui e venho aqui para o lado, juntando um 3. E, por fim, o 2 do x vai se unir com o 5 lá do y. Exatamente aqui. Então, eu tenho essa estrutura. E observa o que está acontecendo com esses pontos. Eu posso simplesmente fazer uma união de todos eles utilizando uma linha reta.
que no caso vai ficar assim. Então, esse aqui é um gráfico construído a partir daquela função que eu apresentei para vocês, certo? Lembra que a função era f de x igual do x mais 1. Esse é o gráfico da função. Vamos agora fazer o gráfico desta outra função, f de x igual a x² menos 4. A gente vai observar que ela tem uma estrutura diferente. Aquele gráfico que a gente viu, quando a gente traçou aquela linha, ela fez uma reta, certo? Agora a gente vai ver que por causa desse quadrado aqui, a gente vai ter uma forma diferente. Então aqui, ó, eu vou utilizar alguns outros valores. Eu vou utilizar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3. E a gente vai fazer processos bem parecidos, tá? Eu vou aplicar o x aqui na minha função, eu vou ter o resultado e vou conseguir um par ordenado. Então, observe. f de menos 3 vai ser o menos 3 elevado ao quadrado menos 4. Menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 9 menos 4 vai dar 5. Então, o meu primeiro par é menos 3 e 5. Continuando. f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então, meu segundo par vai ser menos 2 e 0. Próximo, f de menos 1 vai ficar menos 1 elevado ao quadrado menos 4. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, o meu próximo par vai ser menos 1 e o menos 3. Agora, com f de 0, vai ficar, então, 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado vai dar 0. 0 menos 4 vai dar o próprio menos 4. Então, o meu próximo par vai ser 0 e menos 4. Então, agora eu tenho f de 1. Vai ficar 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, o meu próximo par vai ser 1 e menos 3. Então, agora eu faço f de 2. 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado dá 4. E 4 menos 4 vai dar 0. Então, esse par vai ser 2 e 0. E, por fim, eu faço f de 3. 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 4 vai dar 5. Então, o meu outro par aqui vai ser 3 e 5. Então, eu tenho todos esses pares aqui. Ó. Eu consegui 7 pares coordenados. Então, aqui eu tenho o meu plano cartesiano já construído. Então, tudo que eu vou fazer é encontrar esses pares ordenados ali no meu plano. Observe, para x eu tenho menos 3, para y eu tenho o 5 positivo. Então, eu vou fazer esse encontro aqui. Ó. Menos 3 aqui no x e 5 ali no y vai ser exatamente aqui nesse ponto. Ok? Agora, menos 2 e 0, observa aqui, y é exatamente igual a 0 e o x é menos 2. Isso significa que o ponto vai ficar exatamente aqui, ó, no menos 2. Não vai ser nem para cima e nem para baixo, ok? Tem que ter cuidado com essa parte aqui. Quando um dos números for exatamente igual a 0, o ponto vai ser exatamente em cima do eixo, ok? Agora, continuando, eu tenho menos 1 para x e menos 3 para y. Então, menos 1 aqui e menos 3 aqui. A gente vai ter esse ponto aqui de encontro. Então, para x, continuando, x eu tenho 0 e y menos 4. Novamente, aquela ideia. O x é exatamente igual a 0 e y menos 4. Se y é menos 4, então eu vou ter aqui, ó. Como o x é 0, eu não vou ter nem para um lado e nem para o outro.
vai ser exatamente em cima do eixo y, beleza? Depois eu tenho 1 para x e menos 3 para y. 1 positivo para x e menos 3 aqui para y. Então, depois eu tenho 2 positivo para x e 0 para y. Novamente, aquela ideia. Como o y é 0 e o x é 2, o meu ponto vai ser exatamente aqui, ó, em cima do próprio x, eixo x. Então, para terminar, eu tenho 3 para x e 5 para y, que vai ser aqui, ó. Agora, é preciso ter cuidado na hora de traçar, de unir esses pontos aqui. No exemplo anterior, a gente tinha uma reta. Nesse caso aqui, vai ser um pouco diferente. Vai ficar da seguinte forma. Então, para esse gráfico aqui, é esse formato que a gente vai ter ao unir esses pontos. Observe que os pontos ele vem aqui para baixo e depois sobe de novo. Esse tipo de gráfico tem um nome, é chamado de parábola, certo? Isso porque a gente estava utilizando uma função que estava ao quadrado, ao segundo grau, ok? Toda vez que a gente utiliza o expoente 2 lá no x, a gente vai ter essa espécie de curva, certo? Quando não tem o x ao quadrado, a gente vai ter uma reta. Quando tem x ao quadrado, a gente vai ter um formato de uma curva que a gente chama de parábola. Então, para o trabalho que você vai precisar realizar, tudo que você tem que fazer é algo parecido com isso. Você vai ter duas funções diferentes, você vai aplicar valores para x para poder encontrar o valor do y e depois vai colocar no plano cartesiano e fazer a união, se for reta e também se for uma parábola, ok? Qualquer dúvida, revisa essa aula. Bons estudos e até a próxima!